Oi, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rogério Pinheiro. Bom dia. Para você que está chegando hoje por aqui pela primeira vez, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. E quando se inscrever, você vai clicar no sininho para que o YouTube mande as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo. E para você que já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos. Se é uma bênção para você, também compartilha para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus familiares. Faça a obra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar muito e vai abençoar o nosso canal, o Amigos do Profeta, que é um canal que nasceu do coração de Deus para você e toda a sua casa. Amém? Hoje eu tenho uma palavra que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos ler juntos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É só esse textozinho, tá? Bem, eu quero falar hoje sobre os dons espirituais, né? Hoje eu vejo as igrejas com muitos doutores, né, muitos professores no lugar de pastores. Vejo também as pessoas, todos querendo ser líderes. Eu vejo uma igreja muito dividida, onde o profeta quer ser líder, o professor quer ser líder, o pastor que tinha de ser o líder, né, tomar conta da igreja, né? E todo mundo quer ser líder. O cantor muitas vezes quer ser líder. O cantor não quer só cantar, ele quer liderar também, ele quer ser pastor. Uma das coisas que eu vejo um erro gravíssimo hoje é que muitos cantores são consagrados a pastores. Levita é uma coisa, cantor, ele tem de cantar, tem de ter o seu lugar. Nem todo cantor tem de ser pastor, e nem só aquele que prega tem de ser pastor, né? O pregador pode ser um evangelista, pode ser um missionário. Isso não quer dizer que ele tem de ser pastor. Hoje nós temos muitos cantores que são pastores. Temos muito evangelista que são pastores. Pessoas que deveriam ser missionários, evangelistas, hoje são pastores. Pessoas que deveriam estar no estudo bíblico, aula dominical, ensinando, são pastores. E a igreja está sofrendo por causa disso. Porque aqueles que deveriam ser pastores não estão no lugar de pastores. Não tem a chance de ser pastor. Eu estou falando isso da parte de Deus para vocês. Porque a igreja hoje, ela saiu do trilho, não está fazendo a coisa certa, porque a maioria que está em cima do altar não são pastores. Aleluia. Conhecer Bíblia, ter uma teologia, ter um curso, isso não quer dizer que você automaticamente tem de ser pastor. Pastor é escolhido por Deus, não é por homens, tá? A igreja hoje perde muito porque tem muitas pessoas com títulos de pastores, porque foi homens que escolheu, né? Eu não estou aqui para falar do pastor fulano, do pastor ciclano. Eu estou falando de uma realidade que está acontecendo hoje na igreja brasileira. Hoje, aleluia, glória ao Senhor Jesus, tem muita gente com título de pastor em cima do altar sem o chamado de pastor. Pessoas que não têm o chamado de ser pastor. Por isso que as vidas estão morrendo. Por isso que as vidas estão padecendo. E incrível que são pessoas com muito conhecimento bíblico e tem resposta para tudo. E muitas vezes abre até a Bíblia para dar uma resposta de morte. Eu quero te falar uma coisa. Há muitos anos atrás, Deus falou uma coisa para mim: filho, tá vendo este livro? Eu estava com a Bíblia na mão, eu disse, estou vendo. Aleluia.
é a minha palavra. Aleluia. E essa palavra deveria ser uma palavra para salvar muita gente. Mas os homens vão dar lugar ao diabo e muitos vão matar muitas vidas usando a própria palavra, usando a Bíblia. Aleluia. Deus falou isso para mim, que muita gente iria morrer espiritualmente porque seriam enganados. E o diabo iria enganar essas pessoas usando a própria palavra de Deus. E isso já está acontecendo. Nós estamos vendo uma igreja dividida, onde todo mundo é obrigado a ter a teologia, porque se não tiver a teologia, não pode fazer a obra de Deus. A única coisa que pode ser é um obreiro que fica na porta. Aleluia. Mas um profeta não precisa ter uma teologia. Aleluia. O profeta é a boca de Deus. E eu posso afirmar uma coisa. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a palavra viva falando em você. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está sempre usando a palavra de Deus. Está sempre dando, quando ele fala, ele está sempre baseado na palavra. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Eu estou falando essas coisas porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando. Hoje, a igreja está muito perdida, saiu dos trilhos, não está fazendo a vontade de Deus, porque as igrejas, a maioria, estão sem profetas, estão sem pastores. Tem muita gente no lugar dos pastores. Tem evangelistas no lugar de pastores. Tem pessoas que são mestres, pessoas que deveriam estar na sala de aula, estão no lugar de pastores. Por isso que não tem ninguém para fazer uma oração de libertação. Quando chega em uma igreja, não tem. Não tem. Aleluia. A maioria daqueles que estão lá em cima do altar não tem autoridade sobre o mundo espiritual. Se fala muito do mundo espiritual, tem uma palavra bonita sobre o mundo espiritual, mas não conhece o que é mundo espiritual. Aleluia. Sabe, o verdadeiro pastor, ele pratica, ele vive o mundo espiritual. O verdadeiro pastor é guiado pelo Espírito Santo e não guiado pelo coração enganoso. Queridos, a palavra hoje é uma palavra difícil, mas Deus está me incomodando para falar isso. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Se você tem pastor, homem de Deus, que todas as vezes que tem uma ovelha em apuro, ele vai lá resgatar, ele vai lá ajudar, ele vai lá levantar, continua nessa igreja. Glória ao Senhor Jesus. Agora, pastores que não estão nem aí para as ovelhas, homens que não estão preocupados se a ovelha está bem ou não está bem, não tem o chamado de pastor. Ele prega muito bem. Isso não significa nada. Tem tanta gente pregando bem e não vive Cristo, e não vive o Evangelho. Tem tanta gente que tem conhecimento bíblico e não conhece Deus, nem um pouco. Pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus. Pelo comportamento dessas pessoas, a gente vê que não tem intimidade com Deus. Quem vende a palavra de Deus não conhece Deus. Quem anuncia, aleluia, a palavra de Deus e cobra por ela, não conhece Deus, não tem conhecimento de Deus. Amados, é uma palavra pesada? Mas é necessário abrir os olhos de vocês. Quando for congregar, congregue numa igreja que o homem é de Deus, que o homem se importa com você, que ele vai guerrear com você. Eu sei que tem guerras que é você que vai ter de tomar decisões para essa guerra ser vencidas. Mas o pastor tem de te ensinar
como você vai vencer. Aleluia. E o melhor é bom quando o pastor tem experiência, quando ele já venceu, quando ele já enfrentou. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E nós temos muitos líderes, muitos pastores para cada situação. Eu tive uma experiência de uma mãe que estava aflita com um filho que usava droga. E esse filho estava envolvido em tráfico. E a mãe dele pediu uma ajuda a mim. Mas eu não tinha experiência com uma pessoa que está envolvida no tráfico, que usa droga. Eu não tinha experiência, né? Mas eu tinha um amigo que ele já foi traficante, que ele já foi usuário, e ele era pastor. E eu levei esse rapaz até ele. Quando eu conversava com esse rapaz tinha muito argumento. O senhor não sabe qual é essa vida. O senhor não sabe de nada. Mas quando ele chegou e começou a conversar com aquele pastor disse: epa, isso eu sei. Eu já vivi isso. Não é bem assim. É assim, assim, assim. E o rapaz falou: o senhor conhece mesmo. Então ele respeitou aquele pastor porque aquele pastor já viveu aquela situação. Por isso eu defendo muito quando o pastor ele já viveu. Ele já viveu uma vida e aprendeu na prática. E ele tem experiência para lutar com as ovelhas. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Quando o pastor ele não tem experiência, quando ele não viveu aquilo, ele só fez uma teologia, ele não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque ele nunca viveu o que você está vivendo. E por ele nunca viver o que você está vivendo, aleluia, glória ao Senhor Jesus, ele vai fazer nada. Simplesmente ele vai escutar a sua história, vai fazer uma oração leve e, irmão, é isso. Sabe por quê? Porque verdadeiramente essa pessoa, ele não é pastor. O verdadeiro pastor, ele é guerreiro. O verdadeiro pastor, quando o inimigo se levanta contra a ovelha, ele vai de frente. Ele não deixa a ovelha morrer. Ele não deixa a ovelha ser destruída. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O verdadeiro pastor, ele ama os seus obreiros. Ele ama os seus obreiros. Ele não explora os seus obreiros. Eu não queria estar falando isso, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando para falar isso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está me incomodando para falar isso hoje. Aleluia. Deus tem um chamado para cada um, só que hoje está bem misturado. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Profeta é profeta, não é pastor. Aleluia. Profeta é profeta, não é pastor. E o profeta, ele bate um pouquinho. Mas o pastor, ele tem um tempero. Ele ama. Ele carrega as ovelhas no colo. Ele corre atrás. O profeta, ele não... Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Ele não apacenta muito, porque não é o chamado dele, mas o pastor apacenta. Ele corre atrás. E ele sabe corrigir. Porque o Espírito Santo está sobre ele. E quando ele corrige com carinho, com amor. E ele sabe lidar com as ovelhas. Eu quero te falar uma coisa. Aleluia. Se alguém é profeta, esse profeta não é sacerdote. É apenas profeta e não pode ser pastor. Aleluia. E se alguém é evangelista, ele vai anunciar o evangelho. Aleluia. Ele pode até entrar na igreja e pregar a palavra de Deus, mas não pode ser pastor porque ele é só evangelista. E se alguém é mestre, é professor,
Ele não é pastor. Ele vai para a sala de aula. Ele não deveria ser pastor. E se alguém é levita, cantor, também não deveria ser pastor. O pastor cuida. Aleluia. O pastor corre atrás das ovelhas perdidas. Rei Lamanassor Bequécia. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Deus está abrindo os olhos de vocês. Aleluia. Se alguém quer ser apacentada, se alguém está querendo ser cuidado, se alguém está querendo ser ouvido, procure uma igreja que tenha pastor. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Hoje entramos nas igrejas e de repente estamos escutando uma aula dominical. Estamos escutando estudo. Né? Muitas vezes não é pregação. Não é pregação. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Aleluia. Eu já tomei conta de igreja. Glória ao Senhor Jesus. Mas teve uma hora que Deus disse: filho, eu te chamei para ser profeta. Não te chamei para estar preso em 4 paredes. Não. Para estar preso dentro de uma igreja. Não. Você vai pregar a minha palavra. Você vai anunciar o que há por vir. Porque o verdadeiro profeta, ele sabe o que há por vir. Glória ao Senhor Jesus. Ele sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Deus me mostra muitas coisas, mas só que Ele não permite ainda que eu esteja anunciando o que há por vir. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Deus tem um projeto grande com você. Deus tem um projeto muito grande com você. Mas se você estiver no lugar errado, fica difícil que isso acontecer. Se a pessoa que você tem como líder, aleluia, for aquela pessoa insegura, que tem medo que você cresça mais que ele vai tentar te parar. Ele não vai permitir que o projeto de Deus na tua vida aconteça. É uma palavra dura? É. Procure um lugar onde o pastor é um homem de Deus. Aleluia. O pastor apacenta. O pastor abraça. O pastor ama. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Nem todos que está hoje em cima do altar são chamados por Deus. Nós temos muitos profissionais do altar. Por isso que o Senhor manda tomar cuidado. Aleluia. Porque no final haveria muitos falsos líderes, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. É a palavra de Deus. E nós estamos vivendo este tempo. Um dia desse eu estava orando e eu estava muito incomodado com alguém que levou uma Ferrari para dentro da igreja e botou o povo para tocar na Ferrari para receber prosperidade. Eu achei aquilo algo terrível. E o Espírito Santo de Deus falou uma coisa para mim. Ele falou assim: filho, por que você está assim? E eu disse: olha, Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou: mas é o tempo deles. Eu disse: o tempo deles como, Senhor? A minha palavra fala que no final haveria muitos falsos líderes, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. E a minha palavra tem de se cumprir. Não fica chateado. Observa e ora. Porque o teu chamado é para orar. Sê tu uma bênção. Aleluia.
Não amaldiçoe, não fica apontando, não, apenas abençoa lá. Se não puder orar, então cala. Glória ao Senhor Jesus. Hoje eu estou falando, porque o Senhor me incomodou para falar. E eu não estou apontando o nome de ninguém. Aleluia. E outra coisa, a palavra de Deus fala que naquele dia muitos vão comparecer diante do Senhor e vai dizer: em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz milagres. Em teu nome eu preguei a palavra. E muitos foram curados. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E ele ainda vai dizer mais: malditos. Aleluia. Sabe por quê? Quando eu li essa palavra, eu não compreendi muito, mas depois em oração o Senhor disse mesmo assim. Sabe por que a palavra malditos? É porque eles não fizeram por amor. Eles se aproveitaram. Porque o meu nome tem poder para curar, para libertar, para quebrar as cadeias, para um milagre. Mas eles usaram o meu nome para ganhar dinheiro, para vender as coisas espirituais da minha parte. Por isso que são malditos. Maldito é o homem que faz a obra relaxadamente. Maldito é o homem que vende a palavra de Deus, que negocia com a palavra de Deus, que cobra para pregar a palavra de Deus. Esta palavra está vindo de Deus. Todo aquele que cobra valores, aleluia, para pregar a palavra de Deus, está em falta com Deus. Esse não conhece Deus, esse não tem intimidade com Deus. Isso eu garanto. Esta pessoa que cobra, aleluia, para anunciar a palavra de Deus, esta pessoa nunca teve intimidade com o Senhor Jesus. Nunca teve intimidade com Deus. Aleluia. Procura alguém. Procura um lugar onde o pastor tem intimidade com Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro para que o Senhor dê discernimento ao teu povo, para que este povo comece a buscar, Senhor, meu Pai Santo Deus, o lugar certo para estar congregando, para estar te adorando, para te buscar em espírito e em verdade. Pessoas que amam vidas, pessoas que pregam a tua palavra com amor, pois só a palavra com amor verdadeiro transforma. Pai Santo Deus, transforma o indivíduo que está em pecado, que está vivendo uma vida ruim. Senhor, Pai Eterno, que o Senhor possa derramar sobre este povo, Pai Santo Deus, que está nos escutando, a tua sabedoria, o teu conhecimento e o discernimento de espírito, esse dom espiritual, para que essas pessoas não venham ser enganadas. Pai, tira a cegueira. Tira, Senhor Jesus, Pai Santo Deus, Pai Eterno, as escamas dos olhos dos teus filhos, que eles possam enxergar, que eles possam, sim, Senhor, meu Pai Santo Deus, congregar e se alegrar na tua santa presença. Meu Deus, Pai Eterno, que eles possam sentir o amor de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro homem de Deus. Pai, que eles possam congregar onde tem pastor. Pastor, Pai Santo Deus. Não é congregar onde tem, Pai Santo Deus, mestre. Tem de ser pastor. Pastor que conhece a palavra, né? Tem conhecimento da palavra e tem um chamado de pastor. Pai Santo Deus, não só mestre, não só professor, porque professor não é pastor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, que o Senhor possa entregar aos teus filhos, Pai Santo Deus, um lugar bom para eles congregarem.
um lugar bom, Senhor Jesus, para eles serem abençoados. Um lugar bom, Senhor, meu Pai Santo Deus, para que os teus filhos possam ser batizados com o Espírito Santo e cheios da tua santa presença. Pai, eu oro também por essas pessoas que estão chegando pela primeira vez hoje, Pai Santo Deus, escutando esse canal. Que o Senhor possa estar curando essas pessoas. Que o Senhor possa estar quebrando as cadeias. Que o Senhor possa estar operando sobre a família. Que o Senhor possa estar realizando um milagre. Que o Senhor hoje possa estar derramando bálsamo. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o teu milagre seja manifesto hoje. Ó Espírito Santo de Deus, entra com a providência. Eu vejo o Senhor quebrando cadeias, destruindo com correntes, com grilhões. Este dia o Senhor está dizendo, eu estou quebrando aquilo que te prende. Estou desamarrando tua vida. O trabalho que fizeram no passado, amarrando você, Deus está dizendo, eu estou desamarrando, eu estou destruindo com esse laço maligno, com esta obra de feitiçaria na sua vida. Aleluia. Tome posse disso. Coloque nos comentários, eu creio, eu tomo posse dessa vitória e dessa libertação. Amém, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amados, que Deus abençoe. Mais uma vez, bom dia e fique na santa paz do Senhor.